E aí, gente, beleza? No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre o nível 427 das Backrooms, Wood Rooms, ou as salas de madeira. Dificuldade de sobrevivência 5E, não seguro, risco estrutural. E lembre-se do nosso trato, teremos Icarus Procedente parte 2 quando o canal secundário monetizar. Então ajuda lá, assiste uns vídeos, comenta, dá like, se inscreve, tudo isso que você sabe que ajuda. Preciso de 4.000 horas assistidas para poder monetizar. Ou seja, 4.000 pessoas assistirem 1 hora de vídeo é o suficiente. Então é isso, continue com o vídeo. O nível 427 é um complexo labiríntico de corredores simplistas e salas compostas inteiramente de madeira. Embora o nível seja pungente, com o cheiro de podridão, o material de madeira que compreende o nível não parece capaz de se decompor, nem parece estar deteriorado. Os inúmeros corredores e salas do nível são em sua maioria desprovidos de móveis, exceto por instâncias ocasionais de mesas, cômodas e outros móveis de madeira semelhantes. Cada área do nível 427 é muito semelhante à área anterior, apenas destacada por pequenos detalhes, como o tipo de madeira usada ou a quantidade de luminárias no teto. Juntamente com a arquitetura confusa e repetitiva, o nível 427 é atormentado por um zumbido mecânico constante e tic-tacs por trás de suas superfícies. Esse ruído emana abaixo dos andares, atrás das paredes e acima dos tetos, e é acompanhado apenas pelo zumbido silencioso das luzes do teto e pelo rangido ocasional do piso. Devido ao vazio absoluto do nível, sons fracos geralmente se combinam para formar um ambiente desconfortável, mas silencioso, que ecoa por muitas salas. Com poucos indicadores visuais ou auditivos para distinguir as salas, progredir de uma área para outra pode gradualmente se tornar árduo e cansativo para os andarilhos. O layout repetitivo e confuso do nível 427 é frequentemente composto por remodelações aleatórias e não localizadas na estrutura e disposição dos móveis nas áreas afetadas. Essas mudanças são muitas vezes sutis, limitando-se apenas nas variações no tipo de revestimento usado nas paredes ou a adição e remoção de certas portas. Isso normalmente leva a incongruências significativas no layout do nível, como portas que se abrem para as paredes ou portas que sequer se abrem. Gradualmente, no entanto, essas pequenas mudanças no layout geralmente se agravam à medida que se explora, com algumas salas mudando toda a estrutura e tornando-se totalmente inacessíveis. Acredita-se que essa mudança na arquitetura seja de natureza surpreendentemente euclidiana, pois essas mudanças físicas são atribuídas ao maquinário ouvido atrás de muitas das superfícies. Essa teoria é um pouco sustentada pela noção de que os sons e zumbidos de tic-tac parecem ficar mais altos quando ocorrem essas mudanças nas arquiteturas. Que interessante, cara. É como se o nível 427 fosse uma grande máquina, e isso fizesse o nível mudar de forma, diferente do nível 0, que muda de forma por natureza de forma não euclidiana, fazendo com que ao passar de um lugar para o outro, ele mude estranhamente. Que doideira! Isso faz pensar que o nível tem uma tecnologia bizarra e avançada, que simularia o que acontece no nível 0, só que de forma euclidiana, com maquinário e não de uma maneira não euclidiana. Mas isso é um questionamento muito maluco, porque, tipo, alguém construiu esse nível? E se não, ele foi copiado das Front Rooms? Mas da onde? Esse lugar não existe. Pelo menos não existe ainda. Ele seria copiado do futuro? E por que nas Front Rooms alguém criaria uma tecnologia que simula o espaço não euclidiano do nível 0, por exemplo, só que com máquinas? Ou, calma lá, e se as Wood Rooms são uma cópia de um lugar do futuro das Front Rooms, tipo nível 15, já que os Backrooms são atemporais? Isso explicaria o porquê esse nível tem essa tecnologia avançada, que simularia o que acontece no nível 0, só que de forma convencional. Mas, por que isso seria feito? Os humanos do futuro, por acaso, têm noção dos Backrooms? Porque se eles fizeram todo um maquinário para tentar simular o que acontece no nível 0, eles têm que conhecer o nível 0, por exemplo. E se no futuro, nas Front Rooms, uma passagem para os Backrooms foi feita e agora tem uma entrada e saída consistente dos Backrooms para as Front Rooms. Com isso, a humanidade passou a conhecer os Backrooms e então, nesse futuro, já com tecnologia, alguma empresa resolveu fazer uma atração, um lugar em que as pessoas pagariam para entrar em uma Backroom simulada, mas sem os perigos das próprias Backrooms. Para as pessoas que não têm coragem de ir nos Backrooms de verdade experimentarem como é lá.
lá. Então essa empresa criaria as Wood Rooms, um lugar finito, porém que usa uma tecnologia para simular como é estar no nível 0. E aí as pessoas pagariam para ir lá. E então, por essa tecnologia existir no futuro, os Backrooms copiaram essa tecnologia do futuro que virou as Wood Rooms, o nível 427. Porém, como está efetivamente nos Backrooms agora, ele tem mudanças em relações ao real do futuro. Viajei muito, eu confesso. Mas é uma ideia interessante. Embora uma ocorrência rara tenha sido encontrada após viajar muitas horas longe, houve relatos de aberturas de madeira, como buracos que você pode encontrar em certas áreas nas paredes do nível. Eles geralmente aparecem em cantos difíceis de detectar, embora pareçam se formar em lugares mais óbvios quando os viajantes vão indo mais longe. Essas anormalidades carecem de qualquer tipo de luz por trás delas, obscurecendo o que tem no outro lado. No entanto, é possível escalar ou passar por essas aberturas quando os buracos são grandes o suficiente. Entrar nesses buracos levará a um vasto labirinto estreito, que possui vigas de suporte, pedaços de isolamento úmidos e duros e uma grande quantidade de pequenos fios frouxos. Essa mudança no ambiente é complementada não apenas por um aumento na frequência do tom do zumbido e do tic-tacs mecânicos, mas também por um cheiro cada vez mais rançoso de decomposição úmida, quase impedindo a entrada em partes mais específicas. No entanto, como as partes normais do nível 427 carecem de opções de saída, muitos andarilhos se voltam para essas aberturas para tentar encontrar alguma saída. Embora a maioria desses espaços de rastreamento simplesmente compreende as lacunas entre cada sala, atravessá-los eventualmente revelará o suposto funcionamento interno do próprio nível 427. Nessas sessões, o zumbido mecânico anteriormente abafado é substituído por um som de tic-tac muito mais alto e intrusivo, originário de uma rede profunda de engrenagens rotativas de madeira. Muitas dessas engrenagens desaparecem em fendas ainda mais profundas e escuras do nível. Cada engrenagem gira constantemente, em conjunto com as outras em sua transmissão, criando um ambiente perigoso, pois elas muitas vezes prendem roupas ou até o dedo das pessoas. Nada mais foi encontrado além das redes de engrenagem, exceto por pedaços ocasionais de vísceras orgânicas espalhadas entre os dentes das engrenagens. Não se sabe de onde elas vêm distintamente, devido à incapacidade de encontrar outros indivíduos, mesmo dentro das porções traseiras do nível. No entanto, esses pedaços geralmente desaparecem quando trazidos para fendas mais profundas. Uma vez dentro dessas porções extremamente fundas do nível 427, é quase impossível deixar essas áreas de engrenagens de madeira, tornando quase inevitável que alguém prenda pontas de roupa ou pontas de dedo, ou até fios de cabelo em seus muitos dentes. Uma potencialidade exemplificada pelo fato de que os andarilhos precisam se curvar, saltar e rastejar entre essas engrenagens. Não se sabe quantas pessoas nesse lugar conseguiram sair vivas e ilesas. No entanto, é sempre possível que as tais vísceras que pode se encontrar sejam de pessoas que não tiveram tanta sorte de andar entre as engrenagens. Então talvez aquelas vísceras sejam de pessoas que estavam andando por ali e acabaram ficando presas e acabaram sendo esmagadas pelas engrenagens. Vários andarilhos se sentem tentados a entrar nessas áreas secundárias, presumivelmente depois de descobrirem que são incapazes de encontrar uma saída nas áreas normais do nível 427. Aqueles que retornaram simplesmente descreveram a exploração dessas partes como inatamente intrigantes, quase chamando-os para alcançar essas áreas mais obscuras e ir mais profundo. No entanto, nenhum indivíduo que foi longe demais além desse ponto voltou para contar a história. Entidades do nível 427. A teoria na mudança da arquitetura feita pelo maquinário também é sustentada pelo fato de que nenhuma entidade foi observada no nível 427. Apesar de que sons abafados ocasionais por trás das estruturas, atrás das paredes, foi escutado. Acredita-se que a mudança estrutural do nível 427 separa não apenas andarilhos de qualquer entidade potencial, mas também separa andarilhos uns dos outros. Não há relatos de andarilhos encontrando um ao outro dentro do nível 427, como também grupos que entraram juntos no nível foram separados e não se encontraram depois. Uma vez que os indivíduos se separam, parece impossível que eles se reúnam, pois as rotas exploradas frequentemente mudam e divergem uma das outras. Em relação à questão de encontrar vísceras nas engrenagens, foi dito que é possível escutar entidades atrás das paredes, então pode ser que algumas dessas vísceras sejam até de entidades mesmo que foram esmagadas pelas engrenagens. Isso também é uma questão interessante de se pensar. E não me pergunte por que a teoria da mudança da arquitetura feita pelo maquinário desse nível
seria sustentada pelo fato de que não tem nenhuma entidade no nível. Eu não entendi exatamente o porquê não ter entidade seria algo que corrobora para a teoria do nível ser mudado a partir do maquinário atrás das paredes. Eu não entendi o porquê que essa linha existe. E também foi dito anteriormente que as pessoas que foram fundo demais nessa área atrás das paredes não voltaram. Isso me traz duas teorias. A primeira é que o maquinário vai ficando muito mais pesado e a chance de você morrer dentro das engrenagens são muito maior. Ou pode ser que existam entidades mais profundamente nessas áreas. Então fica aí o questionamento. Colônias do nível 427. Como foi dito, não dá para configurar colônias nesse nível, justamente porque o nível isola você de outras pessoas. E algo interessante a se comentar é que a dificuldade do nível é 5E, a mesma do nível 22. Só que a do nível 22 aparece diferente. Aqui é dito risco estrutural, enquanto lá é dito sem perigo de entidades. Porém, a gente sabe que o nível 22 também é um perigo estrutural. A estrutura do nível também é perigosa. E aqui no nível 427 a gente viu que realmente tem esse perigo estrutural quando a gente fala das engrenagens. E a gente também percebe que no nível 22 tem a questão do sem perigo de entidades. E aqui no nível 427 também é sem perigo de entidades, mesmo que isso não esteja especificado na dificuldade. Então, provavelmente qualquer nível que tenha a dificuldade 5E são níveis que têm perigo estrutural, a estrutura do nível é perigosa e nesses níveis não possuem entidades mesmo. Deve ser o padrão da dificuldade 5E. Entradas para o nível 427. O acesso ao nível 427 é feito principalmente pelos níveis 44, 88, 122 e 368. Todos a partir de portas de madeira que raramente podem aparecer nesses níveis. Essas portas de madeira são todas idênticas às portas de madeira que aparecem no próprio nível 427. No entanto, todas essas portas desaparecem atrás de você logo após você utilizar elas para entrar no nível 427, tornando impossível usá-las como saídas para voltar ao nível que você veio. Saídas do nível 427. Sair desse nível se provou ser extremamente difícil. Não possuem saídas conhecidas na área principal do nível. Porém, em vez disso, os andarilhos só podem sair por portas de madeira que aparecem raramente e muitas vezes elas estão bloqueadas. Essas portas de madeira levam ao nível 3, 19, 800 ou 922. Sabe-se, no entanto, que essas portas não aparecem na área de engrenagens do nível 427, o que significa que quem vai fundo o suficiente no nível está condenado a não conseguir voltar mais, como costuma acontecer com muitos. Mas calma lá, tá dizendo que essas portas não podem ser encontradas na área principal do nível, mas também não dá para encontrar na área de engrenagens? Então onde elas ficam? Calma lá. Aqui, caso você não tenha entendido direito como funciona a estrutura do nível, tem a área principal do nível, que é a área das imagens do nível que a gente tem, e depois de andar muito longe você vai encontrar uns buracos nas paredes. Esses buracos vão levar à segunda área. Nessa área seria a área das engrenagens, mas calma, as engrenagens só aparecem a partir desses buracos quando você vai mais longe. No começo só tem vigas, essas paradas assim. As engrenagens estão bem mais longe, então você vai encontrar essas portas mais nesse comecinho, antes de encontrar as engrenagens. Ainda é uma viagem. É como se o nível fosse separado em três partes: a área principal, a área a partir dos buracos que tem basicamente vigas, como se fosse, sei lá, uma área atrás das paredes mesmo, que não tem muita coisa, e mais a fundo você vai encontrar as engrenagens. Então é nessa área do meio que você vai encontrar essas portas. Mas foi dito que muitas pessoas exploraram essas áreas das engrenagens e voltaram. Isso significa que você pode ir até as áreas das engrenagens e depois voltar para a área base. E lá você pode encontrar as portas. Mas lembre-se, foi dito anteriormente no texto que quanto mais fundo você vai na área de engrenagens, mais difícil de você deixar essa área. Então, se você acabar caindo nesse nível aqui sem querer, se eu fosse você, não iria muito longe. A partir do momento que eu vi essas engrenagens, dava meia volta e voltava para outra área. E comenta aí, Madeirosalas, é a tradução de Wood Rooms literal, né? Se você assistiu o vídeo até aqui, para eu saber quem assistiu o vídeo até o final.